Segundo os técnicos, aquele homem era um gênio ou uma besta? Jovens queridos, uma vez mais estamos aqui na Matraca Records. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Daniel Mafra e cá estou com o professor Valentino Rui. Daniel, queria antes de tudo desejar um lindo, maravilhoso, belíssimo ano novo pra você. 2020 começa. Pra o podcast Show de Manas, isso é foda, bicho. Com certeza, nós que estamos transcendendo geografias, estamos chegando a novos estados, inclusive novos estados nacionais. Por que novos estados nacionais? Você não ficou sabendo que nós temos ouvintes na Argentina? Ah, é verdade. Ah, que legal. A gente Fala aí tem pra gente. ouvintes, verdade. Isso aí é uma notícia muito louca, que eu queria até saber que as pessoas se pronunciem. A gente tem ouvinte na França, na Argentina, na Romênia e tinha mais um país que eu esqueci. Que No Chile, né? Não, No Chile. Porque a galera no Chile deve estar, né, meio a fim de ouvir Sou de Humanas. É isso que eles estão a fim de fazer. Eles devem estar vivendo muitas coisas por lá. E né? nada melhor do que ouvir dois professores falando groselha, né, num momento desses. É Não, o que legal. eu faria. Eu tenho uma teoria sobre isso, você sabe? Sobre o quê? Sobre o pessoal da França e da Romênia ouvindo a gente. Ah, não vai. Certamente é uma galera que quer aprender um pouquinho da língua portuguesa. Escolher as pessoas erradas. Chegam aqui e descobrem que, na verdade, é um podcast de alemão, né? Não, e pior ainda, eles vão aprender português se eles me ouvirem com muita atenção, e não sei se algum ouvinte já ouviu, eu erro o gênero, então eu falo ou Alemanha, os pessoas, as, sei lá. Eu Muito erro, bom. então Adorei. o pessoal tá aprendendo a falar Bom, enfim, português feliz errado. ano novo para os Feliz ano nossos novo. ouvintes. É isso, né? E a gente vai começar o ano novo numa good vibe, falando de coisa boa que é terrorismo. Perfeito, Quem não vai gostar de começar o ano falando sobre terrorismo? Claro. Eu não sei por que a gente escolheu esse tema, mas esse foi o escolhido. Porque, é interessante, mas é pra começar já preparado pro pior. Aliás, você sabe, já te contei isso, tem um grupo de filósofos lá da período helênico ali da antiguidade, que são os estoicos, e tem uma história de que eles começavam um dia fazendo uma lista de tudo que pode dar de merda na minha vida, tudo que pode dar de ruim. E eles fazem uma lista tipo, pode explodir tudo, eu posso me foder, posso descobrir que é uma mulher, sei lá. E aí, qualquer coisa que acontece durante o seu dia, você tá no lucro. Então você não tem infelicidade. Você já estava preparado Você pro já pior. tá preparado pro pior. Então se você começar seu ano pensando em terrorismo, pode ser que você esteja no lucro. Tá Pode certo. ser, deixei claro. Bom, já que você evocou a Grécia, inevitavelmente a gente tem que fazer essas digressões para chegar no terrorismo, né? Então, você evoca a Grécia e eu queria trabalhar o conceito de terrorismo sempre com a perspectiva daquilo que é o outro. Os gregos trabalham com a ideia, e os romanos vão consolidar essa perspectiva, de que o outro é o bárbaro. Os gregos tinham os persas como bárbaros, os romanos tinham, de certa forma... Tô gostando. Legal, né? Os romanos, eles tinham os fenícios, de certa forma, como povos barbarizados, ou seja, aqueles povos que não falavam o latim eram os bárbaros. Então, antes da gente adentrar, de fato, o terrorismo, a gente ter a perspectiva problemática de que o outro necessariamente me oferece ou me sugere um perigo, me sugere uma ameaça. Mas aí eu vou ter Então que te problematizar o seu começo ali. Ok. Porque você já tá partindo de um pressuposto que o terrorismo é exclusivamente feito pelo outro, pelo aquele que é diferente. Então, a gente chama de terrorista aquele que é de fora, é o bárbaro de outro país, né? Então você já tem uma noção muito concebida, pelo visto, de que é terrorismo, aquele que está de fora. Pode ser? Sendo que a gente pode pensar, e eu consigo pensar um pouco, um terrorismo de alguém que está, né, o terrorismo interno. Mas mesmo esse terrorismo interno, quando a gente for avaliá-lo, inclusive eu vou falar sobre terrorismo durante, por exemplo, a ditadura militar brasileira, este terrorista, e aí terrorista com aspas bem significativas, é necessariamente o cara que está contra o status quo, o establishment, Contra aquilo que é o padrão. Gente, contra nós, né? Perfeito, Quem tá exatamente. contra nós é terrorista. Perfeito. Né? Mas desculpa Não, a mas interrupção. eu acho mas vamos lá. interessante você puxar lá na antiguidade a noção de um inimigo. Você já tem a primeira delimitação que a gente conhece ali,
pelo menos quando você tem a criação das polis gregas, né, de quem tá dentro e quem tá fora. Você fala do estrangeiro em Roma fica mais claro com o termo bárbaro. Mas na Grécia, quem é cidadão e quem não é, né? Obviamente você tem as questões da mulher não ser cidadão, do escravo, mas você tem o estrangeiro. E tinham muitos estrangeiros porque a Grécia, se você olhar no mapa, são um monte de ilhas. Perfeito. E em cada ilha tem gregos, só que se você é alguém de outra ilha, de outro povo, você pode viver aqui, você vai ser muito bem aceito, mas você não é um cidadão. reconhecido enquanto tal. Perfeito. Você ainda está no papel de outro, né? Então, quando a gente trabalha essa primeira perspectiva que pode contribuir para o nosso debate sobre terrorismo, é entender que o outro, esse indivíduo que não faz parte do establishment, ele necessariamente... Gostou disso, né? Eu procurei no dicionário hoje cedo. Dicionário de política. É bem interessante a gente pensar que esse cara necessariamente ele representa uma ameaça àquele determinado padrão de funcionamento organizacional de uma sociedade e que, a partir dele, a gente pode começar a determinar os indivíduos críticos a este padrão, eles são vistos como bárbaros, como ameaça e, eventualmente, na contemporaneidade, enquanto terroristas. Então, eu vou pegar a sua provocação e a gente vai pensar... Porque quando a gente pensa em terrorismo, a gente pensa em algum tipo de guerra, de conflito armado, de alguma maneira, né? De ameaça à vida. Perfeito. E a guerra não é uma coisa nova, aliás, é muito anterior aos gregos. A gente não sabe nem remontar quando, né? Talvez seja desde que o Homo sapiens é Homo sapiens, existem guerras, conflitos entre tribos, rivais e por aí vai. Legal. E talvez fazer até uma genealogia, usando um termo aí, uma genealogia das guerras. Como que você encarava uma guerra, eu acho que você vai dizer melhor do que eu, né? Na Grécia Antiga. E depois, talvez, no Império Romano. Como é o padrão de guerra? Eu tenho, por exemplo, a visão literária do Homero. Primeira grande obra literária, que é a Ilíada, a Guerra de Troia, todo mundo sabe. Brad Pitt no filme Troia, né? Show de bola, que homem. Você tem uma noção, quando você lê a Ilíada, que eu acho lindíssimo, eu fui ler depois de mais velho, mas você tem uma noção de guerra que é completamente oposta do que, se eu falar para qualquer um pensa de guerra, né? Eu não sei, é uma coisa de valor, de você é foda porque você vai... A guerra... há um valor em cima da guerra. A gente chegou a mencionar em determinado momento, em algum dos nossos episódios anteriores, lá em 2019, que... Longínquo ano de 2019, graças a Deus acabou. Certo. Mas 2020 será... Bom, enfim. Será melhor. A gente começou falando de terrorismo, só bem coisa boa. Então, ótimo. Ou seja, tudo é lucro a partir de agora. Né? Mas o fato é que, em determinado momento dos nossos episódios, a gente fala... que os aristocratas iam para a guerra, isso na Idade Média especificamente, eles iam para a guerra por uma questão moral, lembra disso? Né? Em determinado momento a gente fala que a guerra ela é uma valoração moral e ela... Não é um trabalho, a gente exatamente, fala que ela não é um trabalho. 3, se não me engano, se vocês quiserem ouvir. Perfeito. Né? Então... talvez seja o primeiro pressuposto que a gente possa trabalhar aqui, a guerra enquanto algo que está acima de qualquer coisa, é quase que uma essência. Uma essência. A guerra é uma essência. O homem guerreiro, né? Perfeito. O ser humano enquanto um homem bélico, um homem que vai pra guerra. Então é muito louco quando eu li a Ilíada, que é esses últimos dias aí da Guerra de Troia, né? A gente acha que a guerra dura 10 anos, conta as últimas semanas ali. Mas como os grandes heróis gregos são os primeiros grandes heróis da nossa cultura ocidental. Da cultura ocidental, perfeito. Eles são heróis da guerra, são caras que lutam bem, que guerreiam. Então são os nobres, os mais valorosos são os chefes que estão ali na guerra lutando muito bem. Então você só é foda, você luta muito bem. Então você tem uma noção de guerra muito positiva nesse quesito. Não é tipo, guerra, tô fora. A guerra não é uma tragédia. A guerra não é uma tragédia. A guerra, na verdade, é uma valoração de um determinado grupo social. É o momento ou de uma de você mostrar o seu valor. Civilização, exatamente. Senão a guerra você não tem como mostrar o seu valor. Em que momento, de certa forma, a guerra ganha essa pejoração negativa de que a guerra é um martírio da organização das sociedades? Então, posso tentar fazer um corte cronológico agora pra gente tentar ser cronológico? Falamos da Grécia Antiga, vou tentar. Quando você tem a Guerra de Troia, não é uma guerra no sentido romano,
não é uma guerra de expansão de território, né? Obviamente, eu acho que tem algumas questões econômicas ali por detrás. Perfeito. O que fica na nossa cultura popular é que é por causa da Helena, porque a Helena foi raptada exato. e ela era muito linda, então vamos morrer a maior guerra de 10 anos por causa de uma mulher. Por causa de né? uma mulher, exatamente. Já te dou a palavra novamente, mas só para lembrar que os estudiosos da Guerra de Troia trabalham exatamente com a perspectiva de que Troia é um entreposto comercial muito importante entre o mundo entre o mundo, né, oriental e o mundo ocidental. Então, o que interessava de fato aos gregos não era eventualmente essa perspectiva mitológica, quase que mítica. Eu da só figura falei de Helena. econômico que você já me contou uma vez. Né? Exatamente, Até então né? eu acreditava na historinha de Helena de Troia. Pra Na mim verdade, é por causa da ali- Helena. Mas perfeito. você falou que Troia, não na é verdade, isso, na Troia real. estaria hoje na região da Turquia, né? Constantinopla. Ou ali. seja, entre esse mundo euroasiático, se a gente for pensar uma geopolítica atual. Né? Então, há uma importância geopolítica, geográfica dos trânsitos comerciais, não nos esquecendo de forma alguma que a Grécia, ela se estabelece enquanto civilização a partir do comércio. Né? Então essa civilização que desponta ali na antiguidade ocidental, ela é efetivamente comercial. Então você tem a guerra na antiguidade, pelo menos na Grécia, você guerreava para adquirir, não sei, eu lembro de algumas passagens que você ia para saquear, então todo o caminho, toda cidade que você passa, você saqueia lugares, você rouba as mulheres. A grande treta entre Aquiles e o Agamenon, que é o chefe dos gregos, Aquiles o melhor dos guerreiros gregos, é porque Aquiles roubou ou saqueou uma escrava, uma mulher, e Agamenon pegou para ele, e ele fala, então não vou mais lutar. Então você tem uma questão de apropriação dos espólios, a palavra certa é essa, espólios da guerra, e, ao mesmo tempo, você tem uma valorização do próprio guerreiro. Os chefes são os bons guerreiros. Você não tem um chefe que a gente tem hoje em dia, o chefe de estado é um velho que... O chefe daquela cidade era um cara guerreiro também. Sim. Quem assistiu 300, né? Que é o chefe espartano lá. É um cara que você fala, meu, você é chefe, fica em casa, manda os outros lutarem. Mas o cara tá lá, lutando junto com os caras. A gente tem a perspectiva de que o aristocrata, ele entra nesses embates diferentemente do que a gente pensa na atualidade. Hoje, os grandes políticos que envolvem seus estados-nação em guerra, eles não se envolvem diretamente no embate. Os reis, Ricardo Coração de Leão, por exemplo, ele vai pra guerra. Ele vai pra guerra porque... Isso na Idade Média, exatamente, né? por quê? Porque é uma questão moral pra ele. Pra ele é uma questão moral. Ir pra guerra, defender a cristandade, defender os valores cristãos, defender os valores aristocráticos. Os filmes medievais etc. falam, né? Os filmes que retratam isso. Inclusive o Senhor dos Anéis, que não existe, mas é muito legal, que os reis também estão lá. Sim, eu teria uma referência um pouco mais interessante, que seria, por exemplo, mais realista. o Coração Valente. Não é exatamente tão realista, porque tem algumas bobagens, o cara defende a Escócia, né? Mas eu acho que que é mais, um anacronismo. é mais realista Palavra do que de Senhor dos historiador, anacronismo. Historiador tem mais medo dessa palavra do que qualquer outra coisa, né? Mas o cara vai lá defender a Escócia, o cara tá no século XII defendendo a Escócia. Mas enfim, o nosso debate não é sobre isso, né? A gente começa, no final das contas, a tentar criar, e você chamou de uma genealogia da barbarização, da guerra. Da guerra. Mas então a gente já tem uma imagem da guerra grega, assim, né? Do que forma o espírito grego. E aí você tem no Império Romano uma outra noção de guerra, acredito eu. Uma guerra de expansão. Tô errado? Não sei, é você que vai me... Então, você enquanto já tem uma noção historiador... de vamos guerrear, vamos criar grandes exércitos e as suas falanges lutando pra conquistar toda a porra... Né? Eu entendo o que você está falando, eu acho que faz sentido em determinados trânsitos aqui da interpretação que você faz, mas em algum momento a gente vai compreender que o que leva, seja a expansão da civilização grega ou a expansão do Império Romano, então a gente está falando de coisas diferentes, né? A civilização enquanto uma coisa e Roma enquanto um império, ou seja, uma organização política centralizada, mas ambas estão aqui atrás de algo chamado comércio. Bacana. E não sou eu quem diz isso. Quem diz isso é o cara que matou a charada. Né? O
cara que matou a charada, que a gente não pode citar o nome, fica muito político no final das contas, né? Que é o Carlos Marx, né? Esse camarada, ele vai dizer que no final das contas são as relações de produção, né, e de desenvolvimento produtivo da sociedade é que determinam, por final, né, as suas conduções políticas. Tá, as causas da guerra são as mesmas e talvez a própria noção de que os gregos e os romanos têm de guerra ainda é muito valorizada. Sim. E se você citou agora há pouco o Coração de Leão e não sei o que, na Idade Média você ainda tem também uma noção, a própria nobreza, né, enquanto essa classe, esse estamento que guerreia, boa. Sim. Guerra ainda tem um caráter positivo em certo sentido. Sim. Né? E mas, por outro lado, é necessário lembrar que, por mais que você tenha essa valoração, existe um outro movimento que contribui para a gente pensar para além de um misticismo quase que religioso ou essencialista, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas guerras medievais ou, por exemplo, as cruzadas medievais, você barbariza o outro, não vamos negar isso, é por isso que eu comecei com barbarização do outro, você barbariza o islâmico, mas ao mesmo tempo como resultado deste processo de guerra, você tem acesso a mercados, a novos mercados. Mas olha que legal, você falou que na Idade Média e no próprio Império Romano você tem a noção dos povos que você está guerreando contra. Eles são bárbaros, eles são outros. Eu sinto que na noção do aristocrata, do aristói, né, do guerreiro grego, o outro não é um bosta. O outro legal, é alguém... Aliás, você tem essa noção, Nietzsche, ele trabalha muito isso no livro chamado Genealogia da Moral. O outro tem que ser tão foda quanto você, porque a luta só vale a pena quando o outro é foda. Até também. Quando você fala da guerra de Troia, Heitor e Aquiles, perfeito. São dois caras que se respeitam profundamente. São dois Aristói nesse caso. Heitor e Aquiles. Você luta e os dois têm um puta de um respeito um pelo outro, né? Mas enquanto civilização, são as mesmas formas. Mas você ainda não tem, pelo menos na Ilíada, no Homero, você não tem a noção de viemos para trazer a civilização para você. Em Roma fica muito claro isso. O Império Romano é algo benéfico a chegar nesses povos. Mas quando a gente pensa a Grécia, é legal então a gente, de novo, né? A gente vai retomar a perspectiva cronológica, né? Homero, a gente tá falando aqui de 2000 anos antes de Cristo. Né? A gente tá falando disso. Não, antes de Cristo? É 1000 antes de Cristo. 1000 antes de Cristo. É isso? 1100, 1000 anos antes de Cristo. Sim, pode. Não, mas eu confio em você, né? Mesmo não sendo... Mesmo não confiando, eu confio em você. Exatamente. Né? Mas de qualquer forma, quando a gente pensa ali o auge de Esparta, de Atenas, né, que é o período clássico, a gente chama 600, 500, 400... Exatamente, 500, 400 anos antes de Cristo, você já tem uma perspectiva muito clara do que é o bárbaro, que seriam os persas. Tá, verdade. Quando a gente pensa a guerra dos atenienses... Só assistir 300 e ver o Rodrigo Santoro lá. This is Sparta! Ele é barbarizado. Sim. Ele é barbarizado imageticamente. Só porque ele é careca. A composição dele, talvez. Isso. É um preconceito com careca. E eu não vou dizer que tem alguém careca aqui nessa sala. Mas também tem preconceito com pessoas mais baixinhas e gordinhas. Né? E cabeludas e barbudas. Faz parte deste processo de barbarização do outro. Né? Porque a gente cria padrão. A gente cria padrão. E quando a gente olha pra figura do Rodrigo Santoro lá no 300, eu não sei, o filme é muito ruim no final das contas, mas eu não sei se ele faz o papel de Xerxes ou de Dario. Xerxes, ok. Né? Então o Pedrão já tá confirmando aqui que é Xerxes. Porque o meu padrão aqui de noção pop não é das melhores. Mas enfim, Xerxes é retratado como bárbaro. A voz dele eu não sei quais são os efeitos sonoros. Com aspecto religioso, exatamente. Ele como alguém... Então você... E olha que interessante. Nós vamos pirar nesse capítulo aqui, meu irmão. É o seguinte... Meu irmão. É o seguinte. Por quê? Esse é um filme de que data? Provavelmente anos 2000 já. 2012. Né? E ele é retratado... Lembre-se disso. Onde se fala o persa? Essa língua. No Irã. No Irã. Ótimo, olha adorei. Lá, caralho. Então aqui nós vamos... Já colou uma epifania agora que eu não vou nem contar. Momento epifania. Certo? Então esse é um filme hollywoodiano. Hollywoodiano falando que os iranianos são os bárbaros. São os bárbaros. Caralho. Então você precisa barbarizar o outro para justificar a dominação. Né? Então quando você cria uma estética bárbara para o outro, que seria o caso de Xerxes, ou de Dario, ou enfim, do Império Persa, né?
Os gregos já trabalhavam com essa ideia dentro de uma sociedade que não era unívoca, porque quando a gente pensa uma civilização, a civilização grega não é a mesma coisa que o Império Romano. O Império Romano determina comportamento, como você segue, como você rege suas leis. Tem suas A polis, Grécia suas tem as cidades. suas próprias autonomias. Sim, perfeito. Os atenienses, que serão os grandes vitoriosos das chamadas guerras médicas ou as guerras contra os persas, os medas, né? Legal. Você passa a barbarizar este outro, né? O outro é o bárbaro. Mas ao mesmo tempo é um filme, como eu disse anteriormente, é um filme dos anos 2000. Onde há uma presença significativa dos Estados Unidos da América no Oriente Médio. Você precisa necessariamente demonstrar a eles uma cronologia histórica de que aqueles caras são necessariamente bárbaros. Você cria uma imagem para poder dominar. Então, olha que legal. A gente já tem uma noção de guerra. Eu acho que aí a gente poderia achar onde começa isso. Mas a luta do, né, como diria aquele samba, a luta do bem contra o mal. A história do bem e do mal. Mas essa noção de uma guerra do bem contra o mal, que é muito Legal, explorada bacana. pelo cinema hollywoodiano do século XX, né? A ideia, você pode pegar isso desde quando você retrata o 300 até quando você retrata a Segunda Guerra Mundial. Né? Perfeito. Os americanos como os bonzinhos, os alemães como os malvados, ou os americanos como os bonzinhos e os russos como os malvados, ou os americanos como bonzinhos e todos os outros países do mundo como malvados. Até Alien, Os né? aliens são os Exatamente, malvados. né? Pô, nunca teve a ideia de chegar um alien bonzinho e falar, vocês são os malvados, né? Não, teve o ET, né? Mas daí, de alguma E forma... dá ruim pra ele. Dá, né? Não dá spoiler que a galera chora. Tá certo. Então vai lá, continua. Então, aí a gente tem essa noção de guerra. Então, voltando, a guerra de exército contra exército, dos séculos da nossa humanidade aí. E sempre houve, a imagem que eu tenho, sempre houve uma noção de guerra enquanto valorosa. A guerra era um momento importante ali das civilizações, até quando cria-se o Estado-nação, os países, né? Você tem essa noção de guerra como uma coisa positiva. E isso acaba ruindo em algum momento. Mas até então você tinha um certo código de guerra. Código de guerra, exato. Gostei. Um código de guerra. E eu acho que para a gente entender terrorismo, a gente tem que entender que a guerra, desde a Ilíada até pouco tempo atrás, partia do pressuposto que existe uma ética, um conjunto, um sistema de valores que pressupõe que mesmo que eu vou te matar, existe um código. A gente tem um exemplo no particular que é o duelo. Até 100 anos, menos 100 anos atrás, existia duelo. Você desafia o cara pro duelo, com regras. Marco horário, né? Marco horário para assassinato legitimado pelo Estado. Sim. Se é um duelo levantado, o Estado pode matar um ou outro. Foi um duelo, os dois estão de acordo, né? Mantém uma perspectiva de moral, né? É uma questão de honra, né? É isso que a gente tá honra. falando, é uma questão de honra, né? E existem regras. É isso que eu quero chegar. Porque eu acho que um dos pontos que vai separar o terrorismo das demais tipos de guerras é essa questão de regras, né? E talvez seja um ponto que separa até o nosso século XX dos séculos antecedentes. Você tá, então, dizendo pra gente, pros nossos ouvintes, pra mim, pro Pedrão e pra todas as pessoas que cá estão ou estariam em outros lugares, Dirigindo. de que o terrorismo é a subversão da guerra. Eu não estou afirmando nada por enquanto, mas eu eu quero gostei pensar... da minha interpretação sobre a sua fala. É livre, interpretação livre. Mas eu quero pensar que existe uma história da guerra. E o terrorismo é um outro tipo de guerra. Sim. Você ainda está falando de guerra. Por isso que, não por acaso, a gente começou falando de guerra. A gente está falando de Perfeito. guerra. E você tem até... Eu acho que até o século XIX, com certeza, eu acho que o advento da Segunda Guerra Mundial... A Segunda Guerra Mundial já é uma guerra muito diferente. Nesse sentido de regras.
Seu objetivo já não é mais... Porque eu sinto que o objetivo... Você tinha guerra, pessoas morriam, isso faz parte da guerra, mas você tinha um objetivo muito claro. Quando alguém atingiu, eles atingiam um acordo. Você tem as famosas guerras dos 30 anos, guerra dos 100 anos, na Europa durante alguns séculos. E você tinha um objetivo muito claro, e no final todo mundo acabava ok. Meu objetivo não é isso. Aí é que eu quero, por isso que eu tô falando de Segunda Guerra. Vai lá. Meu objetivo, até a Segunda Guerra Mundial, não é te exterminar, não é te aniquilar o seu inimigo. Uma boa guerra, isso eu tô falando desde Troia, da Guerra de Troia, até a Primeira Guerra Mundial, o objetivo de uma guerra não é exterminar o seu inimigo. O objetivo da guerra é um espaço de resolução de um conflito através das armas e da morte, claro. Mas é um espaço de resolução de conflito e chegar a um consenso. Você tem o belíssimo consenso no final da Primeira Guerra Mundial, que é o... Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes, fica aí para quem tá querendo fazer vestibular. Tratado de Versalhes. Que o objetivo dos países não era se aniquilar, era chegar a novas fronteiras, conseguirem novos espaços, mercados e por aí vai. Na Segunda Guerra, existe episódios e episódios eu retomo isso. Existe uma novidade, que é o Holocausto, que você tem justamente a noção de aniquilar, que esse povo deixe de existir. Isso não existe. Não, isso existe na Primeira Guerra Mundial já. De aniquilar um povo, por favor. Sim, a gente tem algo que é pouco tratado, que é o genocídio armênio na Primeira Guerra Mundial. É uma tentativa já bem clara do Império Turco-Otomano de eliminar um povo. Né? Então isso já é aparente. Então, só para retomar, eu acho muito boa a sua interpretação e a sua reflexão, mas o historiador Eric Hobsbawm vai trabalhar com a ideia de que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial elas têm um interregno, mas é um só movimento. Tá, né? Então, é mas, só enfim, movimento coloquemos histórico, na Primeira né? Guerra Mundial. Então eu acho que a Primeira Guerra Mundial talvez... Por isso que quando você começou a falar, eu já senti... Né, na verdade, enquanto historiador, eu trabalho com a ideia de que a Primeira Guerra Mundial é esse ponto de inflexão, esse ponto de ruptura desse passado de uma guerra com princípios, por assim dizer, né? Por mais que ela seja violenta, né? Mas que ela tinha certos princípios, e a Primeira Guerra Mundial é a grande ruptura. Eu diria que em 1916, ou seja, na metade da Primeira Guerra Mundial, a gente tem a grande ruptura. Em 1914, quando é declarada a Primeira Guerra Mundial, tem um desfile em Paris. As pessoas saem felizes para falar, nossa, a França está entrando em guerra. Que legal. Né? Já em 1916, com os retornos dos mutilados, as trincheiras, as pessoas que começavam a não somente ter o impacto da morte que a guerra necessariamente deve produzir, mas um novo elemento que é o elemento psicológico da guerra. Né? Esses indivíduos passaram traumatizadas, eles passaram a contestar o valor da guerra, que até então era incontestável. Até então olha até que bacana. então era incontestável. Legal. Então, eu acho que a sua alteração... Então, vamos alterar aqui para a Primeira Guerra Mundial. Então, o século XX é um século que as guerras mudam de configuração. Perfeito. Mas, ainda assim, existe... Essa nova configuração talvez tema para um outro momento, mas você tem ainda a noção de guerra... Você declara uma guerra. Você tem essa palavra, declarar uma guerra, né? Quais são as duas coisas que você declara para uma pessoa? Você declara seu amor ou você declara guerra? Você só pode declarar, você não declara outra coisa para alguém. E o terrorismo, eu acho que é a terceira, talvez, inflexão. Então, durante, sei lá, milhares de anos, você tinha um modo de guerrear. No século XX aparece um novo modo de guerrear, que é a guerra com a busca do extermínio do outro, uma guerra que você já gera consequências que eram inimagináveis para as guerras anteriores, né? O objetivo é ser o mais rápido, incisivo e letal, né? A tecnologia só ajuda isso. E você chega no século XXI com uma nova noção de guerra, que é o terrorismo. Ok. Em que momento a palavra terror, ou pelo menos a concepção do terrorismo, se é que eu estou entendendo o que você está falando, o terrorismo ele não é declarado, ele é uma forma de guerra não necessariamente declarada, né? É uma nova forma de se fazer guerra, né? É uma nova perspectiva dessa batalha, desse embate. Minha primeira teoria seria um terceiro movimento ali de guerra. Né? Em que momento a gente vai estabelecer o que é terror? Tá? Ótimo, então vamos lá. O que é terror?
De que forma esse terror se sistematiza enquanto forma, seja de um lado uma opressão ou resistência, e a gente pode, inclusive, adentrar num embate dessa natureza, né? E em que momento isso se torna não necessariamente uma forma de expressão clara do que é fazer um determinado tipo de política ou de resistir a determinadas políticas, e isso se torna efetivamente uma questão central dentro do mundo contemporâneo. Tá. Então, entrando aos pouquinhos, né? Porque você já jogou um monte de questão aí. Entrando aos pouquinhos, o terrorismo é uma nova palavra, uma palavra sexy, fetichinosa, que transmite uma outra ideia que a gente não estava acostumado. E eu acho que, antes de responder essas perguntas, a origem, o que possibilitou a gente ter essa guerra chamada terror? E eu colocaria, você tem uma resposta possível, porque eu colocaria o advento no final da Segunda Guerra Mundial da ONU. Ok, Quando gostei. você tem a ONU, que é essa instância deliberativa, que faz o papel de intermediar, né? Faz o intermédio entre os países para que essas guerras, como a Segunda Guerra, não ocorram, você tem uma certa pacificação no mundo. Relativo, claro. Você vai falar que existe a guerra do Vietnã, por exemplo. Outras Você tem pelo guerras menos de um campo independência. das ideias que traz a noção de pacificação. Mas grandes estados como a Alemanha e a Inglaterra nunca mais vão entrar em guerra. Aliás, eu vi uma vez um dado, olha lá, não é porcentagem. Então não joga a música da porcentagem. Mas que desde que existe democracia, seja lá o que seja democracia, nunca na história da humanidade 2 países democráticos entraram em guerra um contra o outro. Desde que existe... A democracia, né? A democracia moderna. Nunca na história 2 países democráticos entraram em guerra um contra o outro. Por isso que eu deixei, antes de você respirar fundo, só deixei claro que seja lá o que as pessoas da pesquisa consideraram democracia, talvez Ok. eleição. Se você vota, já é democracia. E a gente sabe que o buraco é mais embaixo. Mas você tem, a partir da criação da ONU e dessa noção de países democráticos que a ONU cria, liderada muito pelos Estados Unidos, os países ocidentais, as potências, você tem uma certa pacificação nesse sentido. Guerra entre 2 potências. É que você... o que você traz enquanto reflexo, desculpa, Não, mas vale. o que você traz como reflexão é não existir o embate enquanto guerra total. Aham. É isso. Ou seja, Legal. o Brasil entrar em guerra com a Venezuela, por exemplo. Exato. Né? Então a gente não tem. Mas quando a gente pensa Desde a Segunda efetivamente... Guerra Mundial não existe Desde a Segunda isso. Guerra Mundial, a gente não tem, pelo menos dentro desse Exatamente padrão aí que eu quero. Guerra total, burocrático esse é o das conceito, democracias, a gente não tem as chamadas guerras totais. O que a gente tem é intervenção, a gente tem uma série de outras coisas, e quando a gente pensa, por exemplo, uma guerra como a Guerra do Vietnã, que já é pós... Criação da interpelação ONU. da própria ONU em relação às mediações desses embates, a gente não tem o Vietnã como um país democrático no seu sentido estreito do que Burguês, democracia. capitalista. Inevitavelmente a gente vai cair nisso, porque as democracias nada mais são, hoje mais do que nunca, formas burocráticas de organização do poder social que mantêm estruturas de dominação em relação a outros grupos. Joga a música do Marcos aí. Não tem como o homem matou a charada. Mas eu acho que, então eu falei da ONU, mas tem um segundo aspecto também que muda a noção de guerra. Eu acho que talvez seja mais poderoso do que a ONU. Com Vai certeza é mais poderoso. Que em 1945 acontecem 2 coisas, não uma, não 2, mas 2. Que Você vai entrar no terrorismo. são lançadas por um avião chamado Enola Gay, que são as bombas atômicas. No momento que você tem bomba atômica e a humanidade criou um armamento capaz de aniquilar, estraçalhar e destruir qualquer país que ele queira, opa! Parou a briga. Sabe uma briga que a galera tá saindo a porrada e alguém tira uma arma? Parou! Calma lá. Não vai ser mais assim. Então a guerra, depois da bomba atômica, a guerra não pode ser mais da maneira que era anteriormente. Se Hitler tivesse bomba atômica. Sim, aí tem outra questão. Você trouxe como reflexão a ideia de que o terrorismo é a subversão da guerra porque é uma guerra não declarada. É minha primeira definição. Certo? Daqui a pouco a gente vai criar outro, você vai falar, você falou errado. Não, eu tô entrando aqui num embate, a gente tá num embate e num debate ao mesmo tempo. Mas o que é um Estado Nacional
e essa talvez seja a primeira grande reflexão que a gente vai fazer sobre, ou problematizar a respeito de terrorismo, o que é um Estado nacional arremessar uma bomba com esta capacidade de destruição sobre uma sociedade civil? Tá. Isto é um ato terrorista ou isto é um ato heróico? Até hoje os Estados Unidos da América nunca se desculparam em relação a este ato sobre o Japão. Eu costumo definir nas minhas aulas esse como o maior ato terrorista da história da humanidade. E por que você acha? Qual é o argumento? Então, vamos fazer o advogado do diabo aqui, tá? Diga. Eu, como norte-americano, o que eu diria pra você? Eu diria o seguinte, não é um ataque terrorista porque eram 2 países em guerra declarada, 2 estados-nação em guerra declarada. O Japão, aliás, isso não faz muita diferença, mas o Japão atacou supostamente os Estados Unidos antes, Gostei né? do supostamente. Do supostamente. Mas eram 2 países em guerra declarada. Isso faz não ser um ataque terrorista. Eu acho que Mesmo que você jogue uma bomba numa sociedade civil. Mesmo Mas que você eu jogue acho que uma não, bomba se você falar, numa cidade. Se você definir, então a gente está começando a entrar na definição do que é terrorismo. Se você quiser definir terrorismo quando um exército, um poder de um país, de um estado, mata diversas pessoas, diversos civis de outro, como terrorismo, a gente vai achar o terrorismo, nos povos mais primitivos. Provavelmente. Você invadia uma cidade, você saqueava. O que era saquear? Você mata os homens Ótimo, grandes, nós voltamos estupra pra as antiguidade mulheres pra chegar- e sei lá o que você faz com as crianças. Não à toa eu trouxe a antiguidade pro nosso debate, né? Foi eu que trouxe. Não, senhor, fui eu. Tem tudo gravado aí. É ótimo. Joga o Aí eu repeat. já posso provar e jogar na sua cara, né? Então eu trago exatamente, ou você, tá? Depois a gente verifica isso, né? Mas a gente, pode ser assim, pronto. Ah, né? lindo. A gente Amigos. traz, à luz deste debate da contemporaneidade, necessariamente a gente tem que começar a problematizar o que é esse tal de terrorismo, porque a perspectiva que nós temos na contemporaneidade é que o terrorismo pertence a determinados grupos, a determinados tipos de pessoa, a determinado tipo de civilização. Sim, eu concordo Né? com você, mas eu só tô querendo colocar que a gente não pode definir simplesmente quando os civis morrem como terrorismo. Ou a gente pode definir e problematizar o porquê que determinados civis podem ser assassinados, ao passo que outros civis não podem ser assassinados. Eu trago, por exemplo, uma noção, e aí depois a gente vai poder problematizar muito a respeito. Eu tenho uma referência importante de um livro chamado O Estado e a Revolução de Lenin, mas que não matou a charada, mas interpreta quem a Você tá matou. falando do Lenin Moreno, o Não, presidente não, do é um Equador? camarada chamado É Vladimir... desse que você tá falando? Não é esse. Não é ditador, inclusive, é um cara, um grande democrata, inclusive, né? É um camarada chamado Vladimir Ilyich Ulyanov. Olha a pronúncia Lenin, do russo do cara, né? bicho, caralho. Isso aqui é só pra quem já foi pra lá, né? Mas enfim, isso é um momento pedantismo das viagens, né? Mas em determinado momento... a gente vai ter que trabalhar com a perspectiva de que existe algo chamado terrorismo de Estado. O terrorismo não é uma coisa meramente individual ou de determinados grupos em si, mas o próprio Estado é agente terrorista. Posso né? jogar só uma pergunta? Antes Você vai disso. continuar, é só Então uma pode, questão mesmo. vai lá. Esse termo terrorismo de Estado é do Lenin? Não é do Lenin, É mais mas contemporâneo. é de um embate, não, é na época de Lenin, Tá. um embate que ele tem com um outro revolucionário chamado Kautsky. É que eu só queria né? achar a origem do termo terrorismo, mas Tá. pode voltar. A gente vai ter que trabalhar essa questão ainda, voltar um pouco à etimologia do próprio termo. Né? Eu quero retomar a Revolução Francesa. Não dá para chegar aí sem a Revolução Francesa. O terror revolucionário. Né? Então a gente vai ter que falar um pouco disso. Mas em determinado instante do nosso embate, certo? O que eu queria dizer é que esse terrorismo de Estado, essa violência que o próprio Estado perpetra contra determinados grupos, já necessariamente ela nos conduz a uma reflexão e a uma problematização. Quando você tem um Estado que invade uma favela, o Estado invade uma favela e mata 9 pessoas... Você tá falando do ano passado. A gente tá falando do ano passado, Paraisópolis. A gente tá falando necessariamente de uma ação terrorista do Estado contra determinados grupos. Por quê? E aí a gente volta para a Grécia Antiga. Porque determinados grupos ameaçam o establishment. E aí a gente deve debater o que é terrorismo.
Daniel, eu acho que já deu um tempo e acho que, mais uma vez, a gente vai ficar com o nosso episódio em 2 partes, tá bom? É mesmo? Vai, claro. Esse papo a gente ainda tem que definir, então, no próximo episódio agora do dia 13 de janeiro, a gente vai falar, na real, o que é... porra, vou usar o que porra de... O que é o terror? Que porra que é o Perfeito. terrorismo, né? Aham. Porque a gente tá falando da história das guerras, o que é guerra, só que a gente, pra diferenciar o que o terrorismo tem de especial, a gente tem que ter mais um tempo aí pra conversar sobre isso. Com certeza. Mais uma vez, então, aqui na Mataca Records, um podcast Sou de Humanas. Entre no nosso Instagram, @podcast Sou de Humanas. Temos YouTube, procure o canal Podcast Sou de Humanas. Você se inscreve lá, fica vendo tudo, ouvindo. Você tem o SoundCloud, a gente tem várias plataformas já. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Semana que vem a gente tem mais, falando sobre terrorismo ainda. Pra começar o ano na curtição, que é o terrorismo. Não, mentira, não é curtição. Muito obrigado, Daniel. Obrigado a Matraca. E, claro, obrigado ao nosso grande parceiro aqui, que é o terceiro pé do nosso tripé, que é o Pedrão. E as Porcas Borboletas, que vão fazer daqui a pouquinho aquela vinhetinha que você ouve. É show de bola. Porcas Borboletas, ouve lá. Então é bom a gente ressaltar para os nossos ouvintes que na semana que vem a gente continua com esse bate-papo espinhoso sobre terrorismo, até porque o ano começou com uma ação terrorista daqueles que defendem a guerra ao terror. Jovens queridos, esta aula não está finita. Tá. Pô, eu falei pra você Deu que ia quanto? dar Eu um vi, puta deu- papo do caralho. Nem começou a falar de terrorismo. Nem começou. Ok. Passou um motoqueiro. E a gente Matraca tá bem. Records. Acho que talvez fechar essa portinhola que tem na porta. Não? Vai, só passa uma vez por ano, é um cometa Harley. Cometa Harley Davidson, né? Passa uma vez por a cada 50 anos, passa uma Mas moto então, aqui. porque o cometa Harley, ele passa, salvo engano, a cada 40. É. Mas o Harley Davidson passa neste bairro uma vez por ano. Entendi, parabéns. Mas